Ô, gente, tá começando, só deixa eu colocar o ao vivo aqui no Face, no Instagram. Aguardando a conexão, você está ao vivo. Aleluia, gente maravilhosa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só subir um pouquinho essa câmera para ficar mais na minha cara. Amém. Maravilha. Gente linda do meu coração, que eu amo de verdade, a paz. Tem a Lilineia tá me chamando, o Lucas tá me chamando. Gente, tô com vergonha, eu sou tímido. Mentira, eu não sou tímido. Gente, ó, eu quero hoje falar com vocês sobre um assunto que ele é muito, mas muito precioso, muito maravilhoso. Só que as pessoas não conhecem, não é ensinado, sabe? Hoje eu vejo muitas pregações maravilhosas. Gente, ó, eu vou tirar a aliança porque meu dedo tá inchado, porque eu tô com retenção de líquidos, ok? Não é obesidade. A aliança tá difícil, eu vou colocar no dedinho. Joyce, minha amada, manda um e-mail para mim, por favor, daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando as crônicas e olha, a gente vai manter contato mais próximo, tá? Gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto que não é ensinado. Porque a moda é pregação coach. A moda é pregação de autoajuda. Você é vencedor, Jesus veio para te abençoar, Jesus morreu para te dar um Honda Civic. Aleluia, gente! Óbvio que Deus nos abençoa, óbvio. Isso é consequência da obediência, consequência de ser filho. Mas o que é importantíssimo é crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Isso é fundamental. Estava vendo uma pregação hoje do Rodolfo Abrantes, onde ele fala uma coisa fenomenal, que a gente vai conversar melhor sobre isso depois, onde ele fala sobre as linguagens do amor. Cada um tem uma, né? Eu gosto muito de toque, eu gosto que ele, né, me abrace, me fungue, e eu lamba a testa dela. Eu gosto de toque, eu gosto disso. Ele, né, gosta de dar presentes. Ele, né, é meu Jesus Cristo. Se eu não segurar ela, é bolo todo dia, é presente todo dia, ela dá o chinelo, ela dá misericórdia. Capaz dela dar um apartamento para alguém, e a gente fica sem. Essa é a Linéia, ela tem que doar presentes. Qual é a linguagem de amor de Jesus? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, obedecer os mandamentos do Senhor e conhecer os mandamentos do Senhor é a linguagem de amor de Jesus. Isso é muito, muito incrível. Então, para que você cresça e conheça cada vez mais a palavra do Senhor, hoje eu quero ensinar vocês sobre o ano do jubileu. Gente, vocês vão amar. As simbologias do Velho Testamento são maravilhosas. Vou dar um exemplo para vocês. Tudo no Velho Testamento tem como objetivo revelar a Jesus Cristo, de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Arca de Noé. Quando você fala o que a Arca de Noé tem a ver? Muito simples. A Arca de Noé foi feita de madeira e a madeira salvou os homens da destruição. Quem estava na madeira foi salvo da destruição. Quer uma figura mais clara do que a cruz? Quem passou pelo madeiro, quem passou pela cruz, será salvo da condenação. A Arca de Noé é uma figura de Jesus. Outro exemplo, o sacrifício de Isaac é uma figura do sacrifício de Jesus. O Jardim do Éden é uma figura de Jesus. Como assim? O Jardim do Éden, a presença do Senhor fazia um ambiente de paz, de alegria, de perfeição, não havia morte, não havia doença. É o reino de Deus. O reino de Deus, o Jardim do Éden é uma figura do reino de Deus. Todo o Velho Testamento é uma figura do reino de Deus. E o jeito que Deus tratava o povo e a lei, ela simbolizava alguma coisa que haveria de vir em Cristo Jesus. Aqui eu quero dar uma pincelada sobre o sábado. Você vai aprender um pouquinho hoje sobre o sábado. Deixa eu só organizar isso aqui que tá meio torto. Vamos lá para Lucas capítulo 4. Vocês vão entender o que eu quero dizer, ok? Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Jesus ele começou a ficar conhecido pelos milagres, pela palavra que ele pregava. E olha só o verso 15. Ele ensinava nas sinagogas, só um parênteses, sinagoga é o nome da igreja dos judeus. Não é uma igreja necessariamente um templo, era um local onde eles se assentavam para ler a lei, o Torá, o Velho Testamento, tá? De Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, por isso que não existia ainda. Então ele ensinava nas sinagogas e era louvado por todos. Então ele chegou, olha que interessante, ele chegou a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, ele entrou no sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. Então é interessante que como que Jesus ensinava através das escrituras. Olha só para você ver com pregação boa,
é pregação expositiva. Não que as outras sejam ruins, mas a pregação expositiva é a melhor, sem dúvida. Que é lendo a palavra, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro de Isaías, leu o lugar que estava escrito assim. Só um pause. Por que a Bíblia diz que leu o lugar que estava escrito assim e não disse que ele abriu no capítulo 61? Porque ainda não havia acontecido a divisão da Bíblia em capítulos. Essa divisão de capítulos e versículos só foi acontecer mais de 1000 anos depois de Cristo. Então aqui, quando as pessoas iam ler a Bíblia, elas abriam e liam e elas diziam o começo do texto. O começo. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus está na cruz e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Muita gente acha que Jesus ali estava questionando, Deus, cadê você que me abandonou? E Jesus não estava fazendo isso. O que Jesus estava fazendo era citando o Salmo 22. É que não existia número, então não era o Salmo 22, era o Salmo que começava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É o começo do Salmo. E se você pegar todo o Salmo, ele é uma descrição da crucificação. Então Jesus, quando ele estava morrendo, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? As pessoas ouvindo isso, correriam para o texto, para aquele Salmo, que hoje nós conhecemos como Salmo 22, mas que não tinha número até então, e eles iam ler o Salmo, e eles iam falar, meu Deus, tá falando dele aqui, ele é o cumprimento dessa palavra. Então, não havia ainda a divisão de capítulos, por isso que ele fala que abriu no lugar que estava escrito o que ele vai ler agora. E aí ele lê assim, a partir do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando. E ele me ungiu. O que é ungir? Ungir é derramar óleo na cabeça? Não. O óleo na cabeça é uma figura do derramar do Espírito Santo. Toda pessoa que ela recebe o Espírito Santo através da fé, se você crê no Senhor Jesus, confessa os seus pecados, confessa que Ele é o seu Senhor, confessa que você morreu, ressuscitou na cruz, você só faz isso porque o Espírito Santo já foi derramado na sua vida. Então você é uma pessoa ungida, você tem unção. A unção é a presença do Espírito Santo. Então o óleo sendo derramado no Velho Testamento é outra figura. Então quando eles pegavam a pessoa e jogavam o óleo na cabeça, o azeite, era uma figura do Espírito Santo que está sendo derramado sobre aquela vida. Então Jesus está falando, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu sou ungido para evangelizar aos pobres. Só que aqui não é pobre de falta de dinheiro. Aqui são os pobres de falta, quando eles têm falta de um propósito de vida. Todas as pessoas são pobres. Eu gosto de uma frase que diz assim, tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque essa pobreza aqui é de propósito, é de existência, é de alegria, é de plenitude. Por isso que Jesus fala, ó, eu vim para quem se reconhece pobre. Sabe por quê? Porque não adianta você querer dar comida para criança que está com a barriga cheia. É insuportável. Pai e mãe, quando vai enfiar o aviãozinho de comida e a criança já está com o bucho cheio, ela bate na comida, ela cospe, ela faz malcriação, ela não quer ser alimentada. Existem pessoas que não se reconhecem perdidas. Existem pessoas que não se reconhecem carentes da graça. Existem pessoas que acham que está tudo bem. Não está tudo bem, não preciso de Jesus. Essa pessoa não é pobre. Essa pessoa se reconhece, se pensa rica, ela não entende que ela é perdida. Porque, na verdade, todos os que não conhecem a Cristo são perdidos. Só que existem alguns que reconhecem isso e outros que não. Os que reconhecem entendem que precisam de um Salvador. E aí Jesus chega como essa mão que tira a gente do afogamento. Então Jesus fala, eu vim pregar para os pobres. Por isso que ele fala, os sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. O que ele estava querendo dizer? Exatamente isso. Eu vim para aqueles que se reconhecem e entendem que são perdidos. Se você acha que está tudo bem com a sua vida e você não precisa de Jesus, cara, seja feliz. Vai fazer o que você quiser. Mas todo plantio é opcional. Só que a colheita é obrigatória. Então você pode plantar o que você quiser da sua vida. Vai colher aquilo que você plantou. Quem planta intimidade com o Senhor, colherá a vida eterna. Quem planta os próprios desejos e satisfazer os próprios desejos, colherá uma eternidade apartada de Jesus. Misericórdia. Então ele chega e fala, ó, eu sou ungido para pregar para os pobres. Deus me enviou para curar os de coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? É um coração arrependido. Porque as pessoas elas medem hoje, as pessoas medem
que uma pessoa de sucesso é uma pessoa com muitas conquistas. Uma pessoa que fez muita coisa, que tem muito dinheiro, muitas conquistas. O que Jesus olha é coração. E o que Jesus se atrai? Coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Coração de Davi. Sabe por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Gente, Davi traiu o amigo dele. Davi, ele vendeu Urias para a morte para pegar a mulher de Urias. Davi era assassino, ele matou muita gente. Apesar de muitos ter motivo, não tira o fato da mão dele ser muito suja de sangue. Tanto é que Deus fala isso para ele. Fala, você não vai construir o meu templo porque a tua mão é muito suja de sangue. Quem vai construir é Salomão. Apesar disso tudo, você fala, meu Deus, Deus considera que ele é um homem com a mão suja de sangue. Como que Deus ainda considera esse homem um homem segundo o coração dele? Porque o coração de Davi era quebrantado de uma maneira que ele não media os danos do arrependimento dele. Olha que interessante. Existem pessoas que se arrependem porque são pegas no flagra. Isso não é arrependimento. Tô roubando uma casa. O dono da casa abre na hora. Eu falo, ai meu Deus, estou muito arrependido. Mentira, você foi pego no flagra. Para não ficar ruim para você, você diz que está arrependido. O arrependimento de verdade é quem confessa e não se importa com as consequências, porque o que interessa é acertar na situação com Deus. Eu quero estar acertado com Deus. Se as pessoas vão pensar mal de mim, é problema delas, porque o julgamento delas não me interfere em nada no meu. Mas eu quero estar bem com Deus. E Davi era assim, Davi chorava, Davi rasgava a roupa, Davi deitava no chão, Davi colocava a boca no pó, ele não estava nem aí, ele era rei. Ele era rei e ele não estava nem aí para opinião, ele chorava, porque ele falava, Senhor, interessa é te obedecer. E aí por isso Deus fala, isso é um coração quebrantado, isso é um coração arrependido. E esse coração arrependido, eu, Jesus, vou curar, eu curo com alegria. E a cura de Jesus, ela é incrível, porque Jesus não cura e para nisso, ele cura e te transforma em curador de outros. É incrível. Quem confessa os pecados não só tem os pecados perdoados, como se torna um agente de cura para outras pessoas. Isso é fenomenal. E aí ele continua falando assim, pregar, verso 19, pregar liberdade aos cativos. Que cativos? Que prisão é essa? A prisão do pecado, a prisão dos vícios. A pessoa, quando ela não tem Jesus, ela não consegue dizer não. Ela não consegue. Quer ver um exemplo disso? Você, quando chega em janeiro e faz uma lista do que você quer fazer para o ano. Esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou cuidar mais dos meus pais, esse ano eu vou dar mais atenção para minha esposa, para meu marido, esse ano eu vou fazer dieta. Cara, de toda a lista que você fez, eu tenho certeza que 90% você não conseguiu. Não conseguiu. Por que você não consegue fazer o que você mesmo gostaria de fazer? Porque existe a nossa carne, que muitas vezes ela nos domina. O meu exemplo, claro, é a dieta. Eu não consigo fazer dieta, é impressionante. Eu gosto de comer, eu gosto da picanha gordurenta, eu gosto do gostinho de alho, eu gosto do cheirinho do queijo derretido. E isso é carne, isso é desejo desenfreado da carne. Eu preciso me encher mais do Espírito Santo para conseguir controlar isso. E quando Jesus chega, que ele veio pregar liberdade, é liberdade para aqueles que estavam no domínio do pecado. O menininho, quando não conhece a Deus, e ele tem a namoradinha dele, e ele ouve lá, ó, não pode fazer sexo com a namorada, é fornicação, é pecado. Não consegue. A menininha mostra o bumbumzinho, ele já pira, já vai para cima. Agora, quando ele tem o Espírito Santo grita no ouvido dele e ele consegue dizer não, porque a intimidade dele com o Espírito é maior do que o desejo da carne. Ele consegue. Jesus vem trazer essa liberdade. Outra liberdade que Jesus vem trazer contra a acusação do inferno. O inferno vem, o diabo vem acusar você de pecador, de sujo, de maldito. Você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você não é uma pessoa amada, você deveria morrer. Aí vem aquelas ideias de suicídio, aquelas ideias de desânimo. Você não vale nada, ninguém na igreja gosta de você, não te chamaram para aniversário e não te deu oi direito. Tudo vira motivo para você abandonar Jesus. E aí Jesus vem falar, eu quero te libertar até dessas vozes malditas, eu quero que você ouça a minha voz. Sou eu que te incentivo a continuar. Sabe como é que você identifica se uma voz é de Deus ou não? Toda voz de Deus te incentiva a continuar, sempre. Toda voz de Deus te incentiva a levantar e caminhar. Se a voz não te incentiva a melhorar, levantar e caminhar, não vem de Deus, não vem de Deus. Se a voz diz para você parar, se a voz te diminui, se a voz te desanima, se a voz te oprime, se a voz te acusa, é do inferno. E se é do inferno, deve ser lindamente ignorada. Porque do diabo eu não quero nem ouvir falar.
E ele fala assim, restaurar vista aos cegos. Sabe quem que é cego? É a pessoa que não consegue enxergar a eternidade. Ele não consegue enxergar lá na frente. O que interessa para ele é o que ele enxerga agora. Ele não tem aquela visão a longo alcance, sabe? Aquela visão assim, olha, o que interessa é a alegria da eternidade. A pessoa fala, não, o que interessa é agora eu ter minha casa, meu carro muito top. Filho, o carro e a casa top dura quanto tempo? Eu tô com 31 anos de idade. 31. Estou com sobrepeso, estou com dor na coluna, tenho fome de madrugada, misericórdia, tenho um monte de problemas. Já vivi 31 anos, eu não vou viver o dobro do que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu não vou, isso porque eu acho que Jesus volta antes. Você acha que eu vou investir minha vida nessa terra, sabendo da brevidade dela, sabendo que perto da eternidade, o meu tempo de vida é pequenininho? Quem não enxerga isso é cego. Se você não consegue entender isso, você é cego. E Jesus vem para restaurar a vista aos cegos, para que você entenda que o que deve ser desejado e observado é o eterno. Lógico que eu não vou esquecer das coisas dessa terra, óbvio que eu não vou ser negligente nas minhas responsabilidades. Eu tenho que ser um bom marido para Elinéia, eu tenho que ser um bom filho para os meus pais, eu tenho que ser um bom pastor para as ovelhas, eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que ser um bom trabalhador, um bom patrão, um bom estudante, eu tenho que ser, porque fazendo como se fosse para Deus, eu vou mostrar para as pessoas o reino de Deus já nessa terra. Eu tenho que ser o melhor no que eu faço, mas o foco é lá em casa, meu Deus do céu, é a glória. E tem gente que abre mão da eternidade por momentos. Ai, como você é otário, misericórdia. Misericórdia, eu tô falando isso porque eu já fui demais. E é só o Jesus para te fazer abrir os olhos, porque não adianta. Seu pastor avisa, seus amigos avisam, seu pai avisa, sua mãe avisa, você não percebe. Você não percebe. Só quando Jesus vem e brilha nos seus olhos, aí você fala, meu Deus, como eu estava sendo otário. E quando você estava namorando um traste, ou você namorando uma traste, que as pessoas falavam, não presta, e você fala, ai gente, não é isso que você está falando, não é tão ruim assim. Até que vem um momento que você enxerga e fala, meu Deus, como é que eu nunca vi? É isso, o Espírito Santo vem e abre os seus olhos e você percebe que o valor real das coisas está no tempo em que elas duram. Tudo aquilo que é momentâneo não vale a pena investir. O que vale a pena é no que tem duração e que é melhor do que as coisas eternas, que duram para sempre. Por isso Jesus fala, busque tesouros, Mateus capítulo 6, busque tesouros lá na glória, porque os tesouros da glória ninguém rouba de você. Que tesouro é esse? É o seu galardão. E o que é galardão? É a recompensa que Jesus vai te dar pelas boas obras que você fez. Que boas obras é essa? Tudo que você faz em nome de Jesus é uma boa obra. Tudo que você faz para expandir o reino, expandir o amor de Deus é uma boa obra. E Jesus vem para restaurar a vista. E ele fala assim, pôr em liberdade os oprimidos. Sabe, a maior opressão de todas não é a das pessoas, não é. A maior opressão de todas também não é a do diabo. A maior opressão de todas é a opressão quando a própria pessoa não tem amor por ela mesma. Quando você mesmo é o seu maior inimigo, quando você mesmo é a pessoa que mais cobra de você, principalmente pessoas que cobram ser perfeitas quando isso é impossível. Pessoas que... Eu tava ouvindo um menino falando para mim, ele mandou hoje uma mensagem no WhatsApp, falando assim, pastor, o meu irmão, eu me batizei, e o meu irmão falou para mim, olha, você se batizou, agora você tem um compromisso com Deus, você não pode mais pecar. Gente, isso é um peso desgraçado na vida da pessoa, porque é impossível uma pessoa não pecar mais, é impossível, isso é opressão, isso te oprime, isso te prende, isso não existe. Volta para o coração quebrantado. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que, mesmo que peque, corre para Deus pedir misericórdia e acerta aquela situação. Provérbios, capítulo 28, verso 13, que a Eli vai fazer amanhã, esse capítulo. É um dos textos mais básicos do Evangelho. Ele diz assim, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões não prospera. É confessar pecado e deixar. Confesso e abandono. Confesso e abandono. Esse coração quebrantado é esse que agrada a Deus. Você não vê em nenhum momento a Bíblia dizendo Deus se agrada daqueles que não erram. Porque isso não existe. Deus só se agradaria do próprio Jesus. Então ele fala, o que agrada a Deus? Coração quebrantado. E coração quebrantado subentende-se alguém que cometeu algum erro. Então você errou? Confessa e não faz mais. Coração quebrantado, arrependido, zerou. Essa liberdade, dessa opressão de si mesmo. E aí ele fala assim, e Jesus termina falando, e a aceitar, aliás, e a anunciar
O ano aceitável do Senhor. Gente, é aqui que eu queria chegar. Tudo isso foi só introdução, porque eu queria chegar aqui. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, fechando o livro, tornou a dar ao ministro, ao líder da sinagoga, né, que era o rabino local, assentou-se, isso é o verso 20 de Lucas capítulo 4. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Fitos é fixos, tá? Então Jesus lhes disse: hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Sabe o que Jesus estava falando? O ano aceitável do Senhor. Eu estou cumprindo ele agora. Eu sou o ano aceitável do Senhor. Gente, vocês não têm ideia do que é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é chamado de o ano do jubileu. Preciso explicar para vocês o que é ano do jubileu. Levítico, capítulo 25, verso 11. Diz assim: todo ano 50º vos será ano de jubileu. Não plantareis, nem colhereis o que nascer de si mesmo, nem colherão das uvas, pois é um ano jubileu, santo para vocês, e ano de descanso para o campo, para a terra. O que quer dizer ano de jubileu? Depois que Moisés estabeleceu o povo de Israel, com o povo de Israel no deserto, e eles começaram a caminhada deles para a terra prometida, Deus estabeleceu que a partir daquele momento contariam-se os anos. E cada 6 anos passados viria o 7º ano, que era o ano de descanso. Nesse ano não podia plantar, não podia colher, depois no 8º ano voltava a plantar e colher. Então cada 7 anos era um ano sabático, ok? Só que a cada 7 anos de 7, ou seja, a cada 49 anos, os 50 era ano de jubileu. Tá entendendo? Então era 6 anos, 7º ano de jubileu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ano de sábado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ano sabático. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ano de sábado. 7 vezes isso daria 49. Os 50 não era um ano sabático normal, era ano de jubileu. O ano aceitável do Senhor. Depois o ano 100, o ano 150, o ano 200, a partir... Tá entendendo, né? Espero que você tenha entendido, senão eu explico de novo. Mas esse ano do jubileu, ele tinha uma característica especial. Nesse ano de jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Se eu tinha vendido uma terra para o meu vizinho e ele estava me pagando ano por ano, no ano do jubileu, se ainda houvesse alguma dívida a ser paga, ela deveria ser esquecida. Se eu tinha algum escravo, eu deveria libertá-lo. Se eu tinha pego alguma coisa emprestada, eu tinha que devolver. O ano de jubileu era o ano da restauração. Acabava toda a escravidão, acabava todas as dívidas. Então as pessoas, se eu fosse comprar um camelo seu, por exemplo, olha, eu vou dividir em 3 anos. Se tivesse no ano 48, você não ia aceitar, porque ia ter o ano 49 e eu ia te pagar. Mas no 50, ia ter que cancelar aquela dívida. O ano de jubileu era ano de fim de dívida. Então as pessoas não deixavam a dívida passar disso. Você entende? Agora, o ano do jubileu era o ano onde Deus dizia assim: esse ano é ano de libertação. É o ano que eu quero que vocês entendam que eu estou trazendo liberdade sobre a terra. Todas as dívidas estão perdoadas. Todos os escravos estão liberados, todos os objetos roubados e tomados devem ser devolvidos, porque é ano aceitável do Senhor. Quando Jesus ele vem e ele diz que ele é o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo que ele vem para estabelecer o jubileu sobre a nossa vida. Veja que o Velho Testamento sempre é uma figura do Novo. O que o ano aceitável do Senhor queria dizer era o que Jesus estava vindo, e quando ele viesse, ele seria, de forma espiritual, aquilo que Deus estava dizendo sobre o ano do jubileu. Por isso que ele lê o texto e ele fala: hoje mesmo, essa promessa, essa palavra está sendo cumprida diante dos seus olhos. Eu sou o cumprimento do ano do jubileu sobre a vida de vocês. Só que tem uma outra coisa incrível no ano do jubileu. Se eu tinha um escravo, aquele escravo, no ano de jubileu, ele deveria ser liberado, ele deveria ser libertado. Só que existiam patrões, senhores, que eram tão amorosos, tão cuidadosos com o escravo, com a sua família,
que muitos escravos, eles preferiam continuar trabalhando para aquele senhor. Tá entendendo? Eu chegaria para o meu escravo e falaria, olha, é o seguinte, você pode pegar sua família, pode pegar sua dívida, né? Ela está cancelada e pode ir para sua terra, pode ir para sua casa, você não precisa mais trabalhar para mim. Só que o escravo virava para o senhor e falava assim, mas senhor, eu quero continuar sendo seu escravo. O senhor me trata muito bem, o senhor me faz muito bem, o senhor cuida muito bem de mim. Eu quero continuar sendo seu escravo. Essa lei está em Êxodo capítulo 21. Olha só. Verso 5. Êxodo 21, 5. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor, amo a minha mulher e amo os meus filhos, não quero sair livre. Olha só o verso 6. Então o senhor, o patrão, levará esse servo aos juízes e o fará chegar à porta. E no umbral da porta. E ele vai colocar o ouvido assim no umbral da porta. Ó. E o senhor furará a sua orelha com um prego. Ou um brinco, né? Algum sinal. E esse servo, esse sinal é um sinal na orelha de que aquele escravo é um escravo voluntário daquele senhor. Então, quando Jesus ele vem e ele traz libertação aos cativos, é como se Jesus virasse para você e falasse, olha, você era um escravo do pecado e eu estou te liberando hoje dos seus pecados, hoje da consequência dos seus pecados, e eu estou te dando a liberdade. Só que aí você vira e fala, mas Senhor, eu quero continuar te servindo, Jesus, eu te amo tanto que eu não quero te deixar. Aí o Jesus ele vem e ele vai colocar um sinal na sua vida. Só que esse sinal não é mais um brinco nas orelhas. Esse sinal, de acordo com Efésios capítulo 1 e capítulo 2, é o selo do Espírito Santo. É o sinal de que você foi libertado, você era um escravo, você não é mais um escravo, mas você quer continuar debaixo do seu Senhor. Só que o seu Senhor que te liberou é o Senhor Jesus. Esse ano do jubileu, ele é expandido para nossa vida. As pessoas elas têm que entender uma coisa. Eu quero agora trazer um pouco o entendimento do sábado para a sua vida. A Bíblia diz que o sábado é um sinal do descanso do Senhor. Deus trabalhou, né, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e descansou no sábado. Mas você não vê Jesus voltando a trabalhar no outro dia. Então aquele sábado é muito mais do que o dia. Aquele sábado é um estado de descanso. Trabalhou, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, entrou no descanso. E Deus nunca mais saiu desse descanso. O descanso é um estado. Tanto que o ano do jubileu, que Jesus vem trazer, ele fala assim, ó, hoje cumpriu-se o jubileu. Só que esse jubileu não acaba. Ele é um estado de libertação, é um estado de descanso. Jesus, quando ele vem trazer o entendimento da lei, ele não vem abolir a lei. Ele vem expandir o entendimento para que você entenda o que Deus quis dizer com aquilo. Quando você lê que a lei diz, por exemplo, não matarás, Jesus chega e fala, olha, a lei diz não matarás, mas eu quero dizer para você que se você tiver ódio de alguém, você está assassinando. Então Jesus pega o entendimento literal da lei e ele expande esse entendimento para algo muito mais abrangente. Ele fala, ó, vocês viram que a lei diz não adulterarás, mas eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem pensamentos impuros sobre a mulher do próximo, vocês estão cometendo adultério. Então Jesus pega a lei e ele expande o entendimento da lei para colocar no entendimento da graça. O sábado é a mesma coisa. Eles falam, olha, vocês entendem que é para guardar um dia. Eu quero dizer para vocês que esse dia é um estado de descanso, é um momento onde você entra e não sai mais. Na vida daquele que crê, não tem mais segunda, terça, quarta e quinta, espiritualmente falando, porque você entra no descanso e você não sai mais dele. Que descanso é esse? Que sábado é esse? É a certeza de que eu estou salvo, é a certeza que o Espírito Santo me salvou e hoje eu posso descansar na salvação que me foi dada em Cristo Jesus. Era isso que eu queria ensinar para vocês hoje, gente. Hoje nós vivemos o sábado
sábado do Senhor. Hoje nós vivemos o jubileu do Senhor. Hoje nós vivemos o tempo de descanso, o tempo da libertação, o tempo da salvação, o tempo onde Deus nos unge para pregar liberdade, para dar visão aos cegos, para dar cura aos quebrantados de coração. O Espírito Santo que ungiu Jesus, que estava com Jesus, habita hoje no seu coração. Você era um escravo do pecado e hoje você é um escravo voluntário de Jesus Cristo. Hoje você vive uma certeza de que você, fechando seus olhos aqui nessa terra, você estará com ele na glória. Por quê? Porque o ano aceitável chegou na minha vida. O ano da liberdade chegou na minha vida. E nunca mais haverá prisão do pecado e do diabo sobre a minha vida. Porque eu nunca mais vou sair do ano do jubileu. Eu nunca mais saio do sábado. Eu não quero sair da presença do Senhor. Porque ali é o lugar onde eu gosto de estar. Amém? Vocês entenderam? Esse é o ano aceitável do Senhor. Quero terminar mandando um beijo para vocês. Vamos orar rapidamente aqui. É isso. Vou terminar orando rapidinho, em nome de Jesus. Pai querido, que esse vídeo chegue a todos os lugares que precisa chegar, que as pessoas que precisam ser libertas ouçam, que as pessoas que precisam entender ouçam, que elas são livres no Senhor, livres, perdoadas, que o passado já foi apagado em Cristo Jesus, que se nem Deus se lembra do meu passado, quem sou eu para ficar me lembrando? Tudo aquilo que foi rasgado na cruz está rasgado de uma vez por todas, e eu não preciso ficar me lembrando mais daquilo. A Bíblia diz que o Senhor, Isaías capítulo 43, no verso 25, diz assim: eu mesmo, por amor de mim, apago as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Esse é o ano de libertação, esse é o ano do sábado, esse é o ano do jubileu, esse é o ano que Jesus vem, nós estamos vivendo esse ano, onde nós não somos mais escravos, somos filhos, tratados como filhos, cuidados como filhos, amados como filhos. E, Senhor, se alguém aqui ainda não entendeu isso, que hoje seja o dia, meu Pai querido, que eles se ajoelhem, ajoelhe aí quem está ouvindo, quem puder, e quem quiser hoje fazer parte do ano do jubileu. Se você não puder ajoelhar, abaixa a sua cabeça, bota sua mão no coração, não é pelo ritual em si, mas é para que você foque nesse momento, e você confesse: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, sei que errei, sei que eu te entristeci demais, Pai. Mas eu confesso os meus pecados agora e eu creio que Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores. Eu creio que ele levou sobre si as minhas transgressões. Eu creio que todo o escrito de dívida que me era contrário, como diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2 e capítulo 3, todo escrito de dívida que era contrário foi rasgado e pregado na cruz, onde Jesus Cristo hoje zomba do diabo e ele ressuscita para me trazer uma nova vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amado, se você leu, se você ouviu isso, creu e confessou, então, na verdade, você está hoje liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está liberto, você faz parte do ano aceitável do Senhor. A Rafaela falou: então o mandamento da guarda do sábado não é para o dia? Não, é isso que eu estou querendo te dizer. O literal da lei é o dia, mas o abrangente que Jesus vem trazer o novo entendimento é que o sábado é um estado de descanso. Eu estou no sábado quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu estou no descanso da minha salvação. Eu não guardo o sábado, eu guardo todos os dias, porque todos os dias eu estou na presença do Senhor. Então o sábado ele vai muito além de um dia da semana. Ele é um estilo de vida, ele é um estado de vida. Se você quer receber as crônicas, onde tem mais ensinos, você vai dar risada, você vai aprender, e você também vai poder ajudar essa obra a não parar, porque essa obra não tem patrocínio, bênção de nenhuma igreja. São vocês mesmos que mantêm esse negócio, Jesus que toca o coração de vocês. Manda um e-mail para mim, vou deixar aqui, daniel.saad@uol.com.br. Eu mando para você as crônicas e lá no finalzinho tem os dados. Ah, mas eu não quero ajudar, já ajudo minha igreja. Não tem problema, você vai receber do mesmo jeito, porque eu não faço diferença entre quem ajuda e quem não ajuda. Eu quero abençoar você, esse é o interesse. Manda um e-mail para mim e se tiver alguma pergunta sobre o texto, ou sobre qualquer outro assunto da Bíblia, manda um e-mail para mim, tá bom? Não sou conselheiro amoroso, ok? Não confunda pastor com conselheiro amoroso, não sou. Sou pregador do evangelho, quero te ensinar a Bíblia, posso dar algumas dicas sobre, mas não sou conselheiro amoroso. Para isso eu indico um terapeuta, um psicólogo, mas posso ajudar com amor se for algo mais simples, tá bom?
Amo vocês. Deus abençoe. Tá calor, vou tomar um banho. Beijos.